Então vamos ver juntos o que é essa ratificação. Ratificação é então um ato unilateral de um Estado por meio do qual ele se compromete definitivamente. Aí sim existe esse comprometimento definitivo a vincular-se ao texto do tratado internacional. Para que o tratado seja ratificado, então, pressupõe-se que ele já deva ter sido objeto de consentimento provisório e assinatura. E já por ser um ato internacional, é apenas o Poder Executivo, o Presidente da República, competente então para realizá-la. No caso do Brasil, o Congresso Nacional apenas autoriza a ratificação, que é feita pelo Presidente da República. Algumas observações sobre ratificação. Somente o presidente da República pode ratificar um tratado internacional? Sim, ele necessariamente deve ser ratificado pelo presidente da República. Existe prazo? Não existe prazo. O presidente da República pode assinar um tratado, que é o consentimento provisório, e depois não ratificar esse tratado? Pode. O presidente da República pode assinar um tratado, pode mudar de presidente e o novo presidente não ratificar esse tratado internacional, mesmo que aprovado pelo Congresso Nacional. Então veja que é uma escolha do próprio presidente, especificamente, privativa e discricionária, a ratificação desse tratado internacional. É muito poder que o presidente da República tem quando a gente fala da ratificação desse tratado internacional. Então, veja que por outros motivos existe aqui o controle dos atos pelo chefe do Poder Executivo, a importância do Poder Legislativo na aprovação, por meio do exame prévio, participar da formação de uma vontade nacional. Vimos que a Constituição Federal traz lá o artigo 83, que todo tratado deve ser analisado e aprovado também pelo Congresso Nacional. Já falei para vocês que a ratificação é um ato unilateral e discricionário do nosso presidente da República, que mesmo autorizado pelo Congresso Nacional, pode deixar de proceder à ratificação. Pode falar, posso ter assinado, pode ter sido aprovado pelo Congresso, mas eu, presidente da República, não ratifico esse tratado internacional. Pode deixar de enviar a apreciação do Congresso depois de assinado e todo o prosseguimento dessa processualística também pode ser frustrado. Não há um prazo para que o Estado ratifique esse tratado internacional. Pode ainda o seguinte: o Estado prevê um lapso temporal dentro do qual os Estados devem proceder à ratificação e, passado o prazo, o Estado pode não ratificar esse tratado. Então, pode depois aderir a esse tratado internacional, caso ele deseje aqui também. Lembrando que a ratificação ela é irretratável, mesmo antes do tratado ter entrado em vigor. A partir do momento aqui em que é ratificado, é irretratável. E para desfazer esse vínculo, existe a denúncia, que nós falaremos aqui mais para frente dentro de processualística. Por meio da denúncia, um Estado não mais faz parte, então, de um tratado internacional quando ela é autorizada. Lembre-se que a ratificação ela é expressa pelo presidente da República. Não existe ratificação tácita, deve ser feita por meio escrito. Então, temos ainda a possibilidade de aceitação ou adesão, se um país não for signatário e posteriormente quer fazer parte de um tratado internacional por meio de adesão. Com ratificação, estabelece então o vínculo jurídico do Estado ao tratado internacional e para aderir, ele deve prever essa possibilidade expressamente ou todos os Estados partes devem manifestar a sua concordância à entrada de outra parte. O grande exemplo aqui por exemplo, nós tivemos a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945, muitos países fizeram parte aqui das suas tratativas, da sua composição.
Mas depois do colapso da União Soviética, vários países se tornaram independentes da União Soviética e aderiram, então, aceitaram os termos lá da Carta de São Francisco de 1945 e passaram a fazer parte da ONU independentemente. Então, esses países não participaram da criação, mas puderam aceitar ou aderir à Organização das Nações Unidas depois que se tornaram independentes aqui também. Certo? Vamos falar então uma outra dica sobre a aprovação. Quando a gente fala em aprovação, nós já vimos que antes da ratificação, que nós vimos quando vimos o bloco ali do presidente da República, esse tratado internacional deve ser aprovado pelo nosso Congresso Nacional. Então, é comum que para que a ratificação ocorra depois da aprovação do tratado por algum órgão interno do Estado. Então, aqui no Brasil, a aprovação é feita, como eu já antecipei para vocês, pelo nosso Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai aprovar um tratado internacional e a própria Constituição Federal estabeleceu um quórum específico para aqueles tratados de direitos humanos terem uma hierarquia própria quando aceitos aqui, quando aprovados pelo Congresso Nacional. Então, o professor Acioli ele coloca o seguinte: este é incumbido de examinar e revisar o juízo de conveniência e oportunidade do tratado em que se quer ratificar, como também se há conflito com norma jurídica interna que justifique a não ratificação desse tratado. Então, a Constituição Federal traz que se o presidente da República é responsável por tratados internacionais, por celebrar tratados internacionais, todo tratado deve ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional. Veja que o decreto legislativo vai materializar a aprovação do tratado pelo Congresso Nacional, que é justamente uma autorização ao presidente da República para que ele ratifique esse tratado internacional. Veja que o Congresso Nacional não tem voz exterior, ele não tem a competência privativa do presidente da República para celebrar tratados, ele apenas autoriza a ratificação, que é privativa do presidente da República aqui também. Então, a doutrina coloca o seguinte: uma leitura mais rápida e descuidada aqui do artigo 49 pode induzir alguns a acreditarem equivocadamente que a ratificação é competência do Poder Legislativo, justamente porque o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, coloca que compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Professora, você está dizendo que a Constituição está errada de novo? Meio que tá, né? Venha ver. A gente precisa, é claro, da ratificação do presidente da República. Então, o Congresso Nacional ele não resolve definitivamente sobre tratados. Ele só resolve definitivamente quando não autoriza, quando a resposta é não. Aí não vai para ratificação e resolveu definitivamente. Mas quando é aprovado pelo Congresso Nacional, aí segue para a ratificação pelo presidente da República. Então, quando a ratificação não resolve definitivamente, quem resolve é o presidente da República. Então, a ideia é o seguinte: o Congresso Nacional só resolve definitivamente quando rejeita o nosso tratado internacional. Quando o Congresso aprova, a palavra final é o presidente da República, a quem cabe ratificá-lo. E já vimos que a ratificação é uma escolha irretratável e privativa do nosso presidente da República. Eu encontro vocês na nossa próxima dica. Até mais!